Pode sentar, irmãos. Hoje nós estamos num domingo especial, não é? Começamos aqui às 7h30 com a alvorada de oração. Estamos abrindo hoje o mês de fevereiro, que é um mês de oração. É um mês dedicado à oração. Oraremos para que tenhamos um ano muito abençoado aqui na igreja. Então, vocês vão acompanhar aqui durante o mês várias ênfases de oração. Todas as pessoas deverão receber esse material aqui. Quem está aqui não recebeu esse material? Tem alguém? Levanta a mão. Tem? Então podemos pegar alguém, pode pegar lá embaixo para que nós possamos distribuir. Então aqui nesse material nós teremos todas as ênfases de oração da semana, tá certo? No verso do material tem o organograma da igreja, para você ter uma noção de como funciona a nossa igreja. Então não vou falar muito sobre isso, porque ao longo do mês vocês vão ouvir bastante, e também o púlpito aqui vai se ocupar com a oração. As mensagens durante o ano, o mês, durante esse mês todas serão com ênfase na oração. Os jovens, nós estamos iniciando um ministério novo aqui na igreja, que é os jovens casados. O pastor Vanderlei está aí? Aqui? Então, no sábado temos uma reunião com todos os jovens casados. Que horas? Então, às 19h30, todos os jovens casados da igreja vêm. É o pontapé inicial para um ministério que
que estão com muitas boas ideias. Então nós temos aqui um número enorme de jovens casados na igreja, um número muito grande. Então esse ministério vai começar sábado. Então venha, se você conhece algum jovem casado da igreja, estimule para que ele venha, e aqui nós vamos começar a ministrar as necessidades específicas de jovens. Atualmente eles estão juntos com os solteiros, mas muitos nem estão vindo a reuniões, porque a necessidade de jovem casado é completamente diferente de jovem solteiro. Então nós vamos começar, fale com, se você está aqui, seu filho, seu neto, seu irmão, seu parente é jovem casado, estimule-o para que estimule-os a estarem aqui no próximo sábado, às 19h30, tá certo? O pastor Vanderlei estará aqui comandando com esses jovens. Vamos louvar o Senhor, né? E a nossa ministra, Tânia, vai conduzir. Fique de pé porque você vai cantar junto com a gente. As crianças aprenderam que em todos os momentos nós devemos ter o nosso fiel companheiro, né? Jesus. Então, nesse momento, a gente vai declarar que a cada momento devemos estar na presença do Senhor. E vocês vão cantar junto com as crianças e fazer os gestos também, né? Vamos lá? As crianças vão ensinar vocês, você já sabe. Então, sentar, eu estou me agachando porque eu não tento sentar, vocês têm que sentar de verdade, tá bom? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, fazer exercício mesmo, tá? Vamos lá, se enferrujar. Começando, Jorginho, vamos lá. Andando, vamos andar para lá, depois vamos andar para lá, tá bom? Oh
assim, amém. A igreja pode sentar. Irmãos, foram assim 3 dias de muita alegria, de muita diversão. A gente fazia avaliação todos os dias quando terminava, e teve um dia que as crianças estavam juntas. E aí, o que você achou da colônia? Muito legal, muito bom. Nossa! Né? Teve uma criança que teve um acesso de riso, de tão bom que foi a colônia. Né? Então eu louvo a Deus pela sua oração, pela sua participação, não estando aqui, mas contribuindo e tornando possível esse momento na vida das nossas crianças, para que elas possam continuar crescendo a estatura de Cristo. Amém? Nós vamos orar, pastor Paulo, e vamos descer, né? Essas crianças que estão aqui, e juniores, representam as 115 crianças e juniores que Deus mandou nos dias de colônia aqui nesse local. Se a sua criança, se alguém que você tem acesso, que tem um filho, não esteve aqui nesses dias, vão ter outros dias. Ore e traga para que ele possa se envolver e ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse tempo de festa que o Senhor nos concedeu. Que tudo que nós vivenciamos aqui possa ser reflexo daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas durante esse ano de 2015, Senhor. Abençoa a Tânia como coordenadora da equipe do Ministério Infantil e todas as pessoas que participaram, Senhor. E onde estão os obreiros que precisamos para continuar fazendo essa boa obra de uma melhor maneira ainda possível, que o Senhor levante no meio da nossa comunidade. E que a tua graça, a tua bondade e o teu amor continue sobre a vida das nossas crianças e dos seus familiares, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Quero chamar aqui a Aline. E a Aline vai apresentar. A Aline, ela trabalha ali em missão Portas Abertas. Essa missão de Deus, que Deus tem levantado já há muitos anos para apoio da obra missionária no mundo. Tem sido vital para, principalmente em lugares onde a igreja é perseguida, tem sido um instrumento poderoso do Senhor. Uma alegria muito grande receber vocês aqui. E aí você apresenta ao pastor Davi, apresenta a esposa, e aí a palavra está com vocês daqui para frente. Bom, Deus abençoe. Graças a Deus, queridos. Em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade, por nos receberem aqui na casa de vocês. Para nós é um privilégio falar sobre a causa da igreja perseguida e um privilégio maior ainda estar junto com o Davi e a sua esposa Thierry. E também conosco está a Tatiana, que trabalha lá em São Paulo também, no escritório da Portas Abertas. E o Rafael, que é daqui de Curitiba, é um voluntário nosso, está nos ajudando. Eu gostaria de pedir para vocês receberem as fichas, por favor. Vocês vão receber agora uma ficha como essa, da Portas Abertas. E eu gostaria de pedir que você preenchesse essa ficha e ao final do culto nos entregasse, vamos estar lá embaixo. Porque a Portas Abertas tem um presente para você. Ao preencher essa ficha e nos devolver, você vai receber gratuitamente uma revista da Portas Abertas. Não há custo algum nessa revista. Nós queremos te presentear para que você conheça mais a causa da igreja perseguida. Para que através dessa revista, principalmente, você encontre caminhos, formas de servir aos nossos irmãos que sofrem perseguição. Hoje vocês vão conhecer a história do Davi, porém apenas uma entre mais de 100 milhões de cristãos que sofrem perseguição atualmente. Exatamente hoje, pleno século 21, ano 2015, existem cerca de 100 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos por sua fé em Jesus. E com certeza, ao ouvir o testemunho do Davi, você vai ser muito tocado e você vai sair daqui com vontade de fazer muitas coisas a respeito dessa causa. Então é por isso que nós queremos te presentear com essa revista, para darmos todos os caminhos de como juntos podemos servir aos nossos irmãos, a parte do corpo que sofre. Lá embaixo também vamos estar expondo alguns materiais que trouxemos, livros e DVDs, como por exemplo, O Contrabandista de Deus. Quantos aqui conhecem O Contrabandista de Deus? Que bom! Já ouviram falar? Para quem não conhece, é possível sim, na mesma frase, contrabandista e Deus, e um contrabandista ser de Deus, porque foi assim que começou o trabalho da Portas Abertas, com o irmão André. Ele é holandês, e na época ele contrabandeava Bíblias para as igrejas da Cortina de Ferro, a extinta União Soviética.
Então ele viu como aquelas igrejas estavam padecendo, porque os cristãos se reuniam para cultuar a Deus, mas não tinham Bíblias. E como que a gente vive sem a palavra de Deus, não é mesmo? Então foi assim que começou o trabalho de Portas Abertas, e é para isso que nós existimos. Nós não treinamos, não enviamos missionários, não fazemos evangelismo aqui no Brasil, porque o nosso trabalho consiste em irmos nesses países onde há perseguição, e aí lá nós damos tudo o que a igreja local precisa, fornecemos tudo o que ela precisa, para que aí ela persevere diante dessa perseguição, e aí sim ela consiga evangelizar, treinar e enviar missionários dentro da sua nação. O outro livro que nós trouxemos também é Sem Coragem, Sem Glória. É um devocional do irmão André, que ele fala sobre Davi e Golias, e hoje a história do Davi tem tudo a ver com isso também, sem coragem, sem glória. Então passe lá para conversar conosco também. Nós estamos aqui para servir a Igreja Batista do Cajuru. Então, o que você tiver de dúvidas, de curiosidades, depois venha conversar conosco, estamos aqui justamente para isso. Irmãos, bom dia. Não se preocupem. Isso acontece em todos os lugares. No meu país se diz: não mudem de canal. A falha é nossa. E depois a gente passa o vídeo. E eu quero começar o testemunho trazendo uma saudação muito especial da nossa igreja. A minha igreja é a Aliança Cristã e Missionária. E a sua raiz é batista. E é uma igreja muito parecida com essa. E por isso eu me sinto muito emocionado. O meu testemunho também vai durar 2 minutos e meio. Vai durar também 2 minutos e meio. Del tiempo del Señor. No tempo do Senhor. En el año 1991, no ano de 1991, mi familia toda hicimos decisión por el Señor. Toda a minha família, todos nós nos decidimos por Jesus. Pero de forma independiente. Mas foi de uma maneira independente, cada um tomou a sua decisão. Porque a decisión por el Señor es personal. Porque a decisão por Jesus é algo pessoal. Y comenzamos a edificarnos en la palabra de Dios. E começamos a crescer na palavra do Senhor. Y nos sentíamos felices. E nos sentíamos muito felizes. Motivados. Porque ya estábamos conociendo. Porque assim estávamos conhecendo o caminho, a verdade e a vida. Sin embargo, no pensábamos que iba a pasar. E com tudo isso não tínhamos ideia do que enfrentaríamos no futuro. Pero lo que sí estamos seguros es que el Señor nos estaba preparando para algo importante. Mas temos a certeza de que, na verdade, o Senhor estava nos preparando para algo importante. Años después, e depois do tempo, siendo un coronel de las fuerzas especiales del ejército, eu era um coronel das forças especiais do exército. Fui enviado a la zona de combate. Fui enviado para uma zona de combate. En esos tiempos el Perú estaba muy amenazado por las guerrillas, el terrorismo y el narcotráfico. E naquela época o Peru ele estava sendo muito ameaçado, estava em guerra por causa das guerrilhas, do narcotráfico. Y a mí me enviaron por tercera vez. E eu fui enviado pela terceira vez a comandar, a dirigir un área en la zona de combate. A dirigir, a comandar uma operação em uma dessas zonas de combate. Tenía bajo mi control más de 200 soldados de las fuerzas especiales. Sob o meu controle estavam cerca de 200 soldados de operações especiais. Eu sabia a dónde estava chegando. Eu sabia onde estava indo. A uma zona muito corrupta. Era uma zona muito corrupta. E muito perigosa. E muito perigosa. E o primeiro que hice. E a primeira coisa que eu fiz. Al llegar a la selva. Ao chegar na selva.
fue colocar un cartel en la puerta de mi escritorio foi colocar essa placa na porta do meu escritório, que decía: en estas bases manda Dios. que dizia: nesta base manda Deus. Con ese cartel estaba dando el testimonio que había llegado un cristiano a trabajar ahí. E com essa placa, eu estava dando um testemunho de que havia chegado um cristão para trabalhar naquela região. Yo sabía que no iba a ser fácil, Eu sabia que não ia ser fácil, pero estaba comunicando a la corrupción mas eu estava mandando um recado à corrupção. que estaba en juego mi testimonio de creyente. Que ali eu estava para dar o meu testemunho de cristão. A los pocos días que puse eso, llegó mi jefe general. Depois de poucos dias que eu coloquei essa placa, o meu chefe, o general, chegou. Vio el cartel y se molestó. Ele viu aquela placa e não gostou. Y dijo: retire ese cartel, E ele me disse: tira essa placa daí, porque aquí no manda Dios, aquí mando yo. porque aqui não é Deus que manda, aqui sou eu que mando. Yo le dije: no, señor. E eu disse a ele: não, senhor. Usted es mi jefe, por cierto, Você é o meu chefe, sim, pero a todos nos manda Dios. mas em todos nós, Deus é que manda. No retiré el cartel. E eu não tirei aquele cartaz, aquela placa. Y ahí comenzaron los problemas. E aí então começaram os problemas. Comenzamos a trabajar con mis soldados muy fuerte. Então começamos a trabalhar de uma maneira, junto com os meus soldados, de uma maneira muito dedicada. Yo siempre he sido así. E eu sempre fui assim. Siempre he sido muy exigente, Eu sempre fui muito exigente. pero conmigo en la cabeza, conmigo como líder. E porque afinal de contas eu era o líder. Yo siempre comandaba a mis tropas yendo al frente, Eu sempre comandava as minhas tropas indo à frente, no atrás. nunca ia atrás. El líder va al frente, O líder é o que vai à frente, como Cristo fue con nosotros. como Cristo fez por nós. Y por más que trabajábamos bien, E por mais que nós trabalhávamos, y aquí están los resultados, e aqui estão alguns resultados, foram 40 delinquentes detidos, 287 mil dólares apreendidos, 9 toneladas de drogas e substâncias químicas apreendidas, além de armas, munições explosivos e diversos equipamentos de comunicação. Também um laboratório grande destruído, 16 laboratórios medianos destruídos e também 3 pistas de aterrissagem destruídas. Eram pistas que os traficantes usavam para pouso. Vocês podem ver aqui nessas fotos parte de los resultados de las operaciones. parte do resultado dessas operações. Todo eso en solamente 6 meses. Tudo isso aconteceu em apenas 6 meses. Durante esos 6 meses yo perdí 11 soldados en combate. E durante esses 6 meses eu perdi 11 soldados em combate. Cada soldado que se me moría era como si muriera un hijo mío, E cada soldado que morria era como se um filho meu estivesse morrendo. porque así los comandaba, los dirigía yo, Porque era assim que eu os comandava. con rectitud, con disciplina y a la vez con amor. Com disciplina, com regras, mas também com amor. Pero por más esfuerzo que hacíamos, por más buenos resultados, no le gustaba a mi jefe. Mas por mais que nós esforçássemos, por mais que apresentássemos ótimos resultados, o meu chefe não estava contente. Y en las noches cuando oraba al Señor le decía al Señor: ¿por qué a mi jefe no le gusta esto? E uma noite, quando eu estava orando, eu disse: Senhor, por que o meu chefe não está contente? Si nunca nadie ha tenido esos resultados, Porque esses resultados nunca haviam acontecido antes. nunca nadie ha entregado tanto dinero al Banco Nacional, Nunca haviam devolvido tanto dinheiro ao Banco Nacional. encontrado en los laboratorios de droga. Dinheiro que foi encontrado nos laboratórios de droga. Porque era normal que ese dinero se lo agarraran Porque era normal que eles guardassem esse dinheiro, militares corruptos. os militares corruptos. Entonces no entendía por qué no reconocían el trabajo. Então eu não entendia por que o meu trabalho não era reconhecido. Tiempo después pude saber. Depois de um tempo eu vinha descobrir. Mi jefe ya había sido comprado por la corrupción. O meu chefe já havia sido comprado pela corrupção. Estaba recibiendo $100,000 mensuales por eso. Estava recebendo $100.000 por mês. Entonces, al estar yo al medio, Então eu estava ali no meio, entre los delincuentes y mi jefe, de um lado aqueles delinquentes, do outro lado meu chefe. los dos corruptos
os dois lados corruptos. Yo era un obstáculo para ellos. Eu era como um obstáculo para eles. No les dejaba trabajar. Eu não deixava que eles trabalhassem. Y lo más fácil para ellos, E então, o mais fácil para eles lo más fácil para mi jefe, e o mais fácil para o meu chefe fue traicionar. foi me trair. Y traicionando mi trabajo, Foi trair o meu trabalho traicionó su patria. e Traicionó su país. E quando, e traindo o meu trabalho, foi uma traição para o país. Hasta ahora no entiendo. Até hoje eu não entendo. Usando documentos falsos, E usando documentos falsos, yo fui acusado de corrupto. eu fui acusado de corrupção. Y en 24 horas, E em 24 horas, siendo un coronel con mucho poder, sendo um coronel com muito poder, en 24 horas, em 24 horas, fui enviado a una prisión eu fui mandado para a prisão, de máxima seguridad, de segurança máxima, junto con terroristas y delincuentes, junto com terroristas, com delinquentes. estando en servicio activo. Eu estava em serviço. Y me encerraron en un cuarto muy pequeño. E eles me colocaram em uma cela muito pequena. Estuve 11 meses incomunicado, Eu fiquei 11 meses incomunicável, sin luz, sem luz, sin ventanas, sem janelas, sin baño, sem banheiro, sin luz eléctrica, sem luz elétrica, durmiendo en el suelo, dormindo no chão, sin colchón. sem nenhum colchão. Y en la noche las ratas caminaban sobre mí. E à noite os ratos invadiam a cela e ficavam ali, caminhando. Como militar de experiencia, Como eu tinha muita experiência como militar, sabía perfectamente qué querían hacer. eu sabia perfeitamente o que eles queriam fazer. Tortura psicológica. Tortura psicológica. Querían trabajar mi mente, Queriam trabalhar na minha mente volverme loco, para que assim eu enlouquecesse. para que yo no hable la verdad en el juicio. Para que assim no dia do julgamento eu não falasse a verdade. Porque yo estaba diciendo la verdad. Porque eu estava dizendo a verdade. Y fue en ese cuarto oscuro, E foi naquela cela tão escura en donde la primera noche que na primeira noite yo doblé rodillas. eu me coloquei de joelhos. Y en esa tremenda soledad, E naquela solidão tão profunda, en esa tremenda oscuridad, naquela escuridão tão profunda, clamé al Señor. eu clamei ao Senhor. Y le dije, Señor, E eu disse, Senhor, tú sabes lo que quieren hacer. o Senhor sabe o que querem me fazer. Quieren destruir mi mente. Querem destruir a minha mente. Te ruego a ti Então eu rogo a Ti, que protejas mi vida, protege a minha vida, que protejas mi familia, protege a minha família, porque está siendo amenazada, porque ela está sendo ameaçada, para que yo no hable. para que assim eu não fale. ¿Cómo salí de esos 11 meses de aislamiento sano? Como eu consegui sair depois de 11 meses daquele isolamento, ainda assim com a mente sã? Yo no lo sé. Não sei te dizer. Lo único que sé A única coisa que eu sei es que cuando esa primera noche oré, é que naquela primeira noite, quando eu orei, al terminar de orar, ao terminar de orar, sentí una tremenda paz interior. senti uma tremenda paz no meu interior. Esa paz que solo Dios sabe dar. É a paz que só Deus pode dar. Y solo Dios pudo sacarme vivo y sano de ahí. E só Deus poderia me tirar vivo e com a mente sã daquele lugar. Increíblemente fui sentenciado. E então eu fui sentenciado, Después de todas las pruebas que presenté que demostraban mi inocencia, depois de todas as provas que eu apresentei que demonstravam a minha inocência, que fueron más de 300 documentos, foram mais de 300 documentos, fui sentenciado a 16 años de prisión. fui sentenciado a 16 anos de prisão. Les recuerdo que en ese tiempo el Perú tenía un gobierno tremendamente corrupto. Gostaria de lembrá-los que naquela época o Peru estava sob o regime de um governo extremamente corrupto. Todo estaba controlado por el dictador. Tudo estava controlado pelo ditador da época. En esa época en el Perú, dictador o presidente era lo mismo. Naquela época no Peru, ditador e presidente eram a mesma coisa. Pasaron 2 años Passaram-se 2 anos y mi esposa vio por televisión que había llegado al Perú puertas abiertas. e aí então minha esposa viu pela televisão que havia chegado ao Peru a portas abertas.
comenzó a preguntar qué cosa era puertas abiertas. E ela começou a se perguntar, mas o que é portas abertas? Y Puertas Abiertas llegó al Perú para ver los casos de creyentes injustamente en prisión. E a Portas Abertas chegou ao Peru justamente para avaliar os casos de cristãos que haviam sido presos injustamente. Especialmente pastores y misioneros. Especialmente os pastores e missionários. Entonces, ustedes se preguntarán, Então talvez você se pergunte, ¿cómo que pastores y misioneros injustamente en prisión? como que pode pastores e missionários presos injustamente? En esa época estábamos en guerra. Naquela época estávamos em guerra. En la zona de combate E na zona de combate, estaban por un lado los delincuentes, los traficantes, los terroristas. por um lado estavam os traficantes, os delinquentes, os Y terroristas. por otro lado las Fuerzas Armadas. E do outro lado as Forças Armadas. Y los pastores y misioneros iban recorriendo la zona de combate E os pastores e os missionários iam percorrendo essas zonas de combate, predicando la paz y el amor de Dios. pregando a paz e o amor de Deus. Y lógicamente, ni al delincuente ni al militar le gustaba que hablaran de paz ni de amor. E é claro que nem os delinquentes e nem os militares gostavam de ter alguém ali falando de paz e amor. Lo único que querían era guerra y muerte. Porque a única coisa que queriam era guerra e morte. Entonces el pastor estaba estorbando también el trabajo de ellos. Então o pastor também estava ali atrapalhando o trabalho deles. El delincuente, si el pastor o misionero estorbaba, lo mataba. Para os delinquentes, quando o pastor ou missionário se tornava um problema, eles matavam. Para el militar, si el pastor estorbaba con su predicación, lo acusaba de terrorista y lo mandaba a prisión. Já para os militares, se o pastor ou missionário estava atrapalhando, ele era acusado de terrorista e assim ia preso. Y pasaba años en prisión, E passava anos na prisão, hasta que pudiera demostrar su inocencia. até que conseguisse demonstrar a sua inocência. Por eso llegó Puertas Abiertas al Perú. É por isso que a Portas Abertas chegou ao Peru. Porque en esa época el Perú fue declarado un país con persecución religiosa. Porque naquela época o Peru foi considerado um país com perseguição religiosa. ¿Qué apoyo nos ofreció Puertas Abiertas? Que tipo de apoio nos ofereceu a Portas Abertas? Primeramente nos pidieron documentos, Em primeiro lugar, eles nos pediram os documentos, pruebas. provas. Una vez que mi esposa les entregó todo, Então a minha esposa entregou tudo nas mãos deles. se llevaron todo a sus países de origen. Então voltaram aos seus países de origem levando esses documentos. Europa, Estados Unidos, Brasil. Eram da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Porque para los que no saben, Caso você não saiba, Brasil es el único país en Sudamérica o Brasil é o único país da América Latina que tiene una base de Puertas Abiertas hace 35 años. que tem uma base da Portas Abertas já há 36 anos. Como siempre, Brasil, lo mejor del mundo. Como sempre, o Brasil é o melhor do mundo. Se llevaron los documentos y después de 3, 4 meses regresaron a Perú. Então levaram aqueles documentos e depois de 3, 4 meses voltaram ao Peru. Buscaron a mi esposa en casa y a mí en la prisión. Foram conversar com a minha esposa na nossa casa e comigo na prisão. Y nos dijeron, hemos analizado muy bien los documentos. E nos disseram, analisamos muito bem esses documentos. Hemos enviado abogados a Perú para que investiguen. Enviamos também advogados aqui para o Peru para que fizessem investigações. Y estamos convencidos E estamos convencidos que David es inocente. que o Davi é inocente. Y a partir de hoy día, E a partir de agora, Puertas Abiertas lo considera como protegidos. vocês são considerados protegidos da Portas Abertas. Y cuenten con todo nuestro apoyo. Então vão contar com todo o nosso apoio. ¿Qué significaba todo el apoyo? Mas o que era todo esse apoio? Oração, cartas, visitas, suporte material, suporte jurídico e negociação com autoridades. Vamos a ver el primer punto, Vamos falar sobre esse primeiro ponto. lógicamente el más importante, E, é claro, o mais importante, la oración. a oração. Puertas Abiertas tiene bases en más de 35 países en el mundo A Portas Abertas tem base em mais de 35 países do mundo. y tiene influencia en más de 60 países en el mundo.
e tem influência e trabalha ao todo em mais de 60 países no mundo. Y como todas las bases están comunicadas, E todas essas bases estão em comunicação. establecieron una jornada de oración. Estabeleceram então uma campanha de oração. Oración 24 horas al día. Oração 24 horas por dia. ¿Cómo funciona eso? Mas como isso era possível? La palabra de Dios nos dice, A palavra de Deus nos diz: orar sin cesar. orai sem cessar. Pero es imposible para el hombre solo, Mas para uma pessoa só é impossível. es imposible orar sin cesar. É impossível orar sem cessar. Podrá orar 24 horas, ¿cierto? Consegue orar 24 horas? Puede. Sim, é possível. 48 horas no creo. Mas 48 horas acho que já não é possível. Orar una semana sin parar solo. Uma pessoa sozinha ficar orando uma semana sem parar? Y eso no dice la palabra de Dios. Não, não é isso que a palavra quer dizer. La palabra de Dios nos dice a todos orar sin cesar. Mas a palavra diz que todos nós devemos orar sem cessar. ¿Cómo Puertas Abiertas hizo posible esto? Como que a Portas Abertas tornou isso possível? Cuando América comenzaba a orar Quando a América começava a orar y cuando se iba a dormir, e quando ia dormir, Europa se levantaba a orar. a Europa se despertava para orar. Cuando Europa dormía, E quando a Europa dormia, Asia se levantaba a orar. a Ásia se levantava para orar. Y así pasaba con África y también con Oceanía. E assim com a África, com a Oceania. Y por la diferencia de horarios, E por causa do fuso horário, ahí se materializaba la oración 24 horas aí sim era possível a oração 24 horas por dia, como organización. como uma organização. Y está comprobado por Puertas Abiertas E foi comprovado pela Portas Abertas que en todo ese tiempo había más de 600,000 creyentes diarios orando por nosotros. que durante todo esse tempo haviam mais de 600.000 cristãos orando diariamente por nós. Un tremendo privilegio. Foi um privilégio tremendo. Otro apoyo que nos dio Puertas Abiertas fueron las cartas. Um outro apoio que a Portas Abertas também nos deu foram as cartas. ¿Cuántas cartas creen que recibimos Quantas cartas vocês acham que nós recebemos? en los 6 años que estuvimos con el apoyo de Puertas Abiertas? Durante os 6 anos que tivemos o apoio da Portas Abertas. 100, 100? 200, 200? 500. 500? Más de 10,000 cartas Mais de 10.000 cartas. de muchos países, De muitos países. de muchos idiomas. Com diversos idiomas. Cartas de Brasil también, E cartas do Brasil também. en portugués. Em português. En esa época no hablábamos portugués, E naquela época não falávamos em português. tampoco entendíamos mucho portugués. E também não entendíamos o português. Ahora un poquito de portuñol. Agora um pouquinho de portunhol. Pero lo que sí entendíamos era, en todas las cartas eran los versículos bíblicos que los ponían. Mas o que podíamos compreender em todas aquelas cartas eram os versículos bíblicos. Pero para Brasil había algo que los diferenciaba de todos. Mas as cartas do Brasil tinham uma coisa que as diferenciava de todas as outras. El bilingüismo. O esmilinguido. Muchas cartas de Brasil, Muitas cartas do Brasil. por decir el 98%, Posso dizer que talvez 98% tenían su bilingüismo. tinham o esmilinguido. Lógicamente ahora también hay paniquita, E agora também tem a faniquita. Antes era só o esmilinguido. pero en esa época no había. Mas naquela época não havia. Y como dicen en mi país, y creo que también acá, E como dizemos no meu país, eu acho que aqui também, una foto vale más que 1,000 palabras. uma foto vale mais do que mil palavras. Y ahí están las fotos de las cartas que hemos recibido. E aí está a foto das cartas que nós recebemos. Más de 10,000 cartas. Mais de 10.000 cartas. Y eran como oxígeno para nosotros. Eram como oxigênio para nós. Nos hacía sentir vivos.
Essas cartas faziam com que pudéssemos nos sentir vivos. Nos hacía sentir que no estábamos solos, Nos garantiam que não estávamos sozinhos. que estábamos acompañados por muchos hermanos en todo el mundo. Que estávamos sendo apoiados por muitos irmãos ao redor do mundo. En todos nuestros viajes a Brasil, E todas as vezes que voltamos ao Brasil, este es el cuarto viaje a Brasil, essa é a 4ª vez que estamos aqui, creo que conocemos más estados que ustedes. e talvez a gente conheça mais estados do que vocês. En todos los viajes hemos conocido hermanos que nos han escrito cartas. Em todas essas viagens, nós temos o privilégio de conhecer irmãos que nos escreveram. El Espíritu Santo, No Espírito Santo, Londrina, em Londrina, muy cerca de acá, aqui no estado do Paraná, Natal, em Natal, Natal, este año. e esse ano, La semana pasada na semana passada, estábamos en Santos estávamos em Santos, litoral paulista, y al acabar el testimonio, e quando eu terminei de dar o testemunho, una hermana se me acercó, uma irmã veio conversar comigo, Jessica Suárez, Jéssica Soares, y me dijo, hermano, e ela me disse: irmão, cuando yo era pequeña, quando eu era pequenininha, como esos pequeños que han salido hoy día, como essas crianças que vieram aqui, me enseñaron me ensinaram a hacer cartas. a escrever cartas. No escribía muy bien todavía, Eu não escrevia muito bem, pero sí pegaba esmilinguido mas aí eu colava o esmilinguido na carta y enviaba cartas a los presos. e enviava a carta aos prisioneiros. Y comenzó a llorar, E aí ela começou a chorar. porque me dijo, yo te escribí a ti. E ela me disse: eu escrevia para você. Pero la verdad, hermano, Mas a verdade, yo no sabía si llegaban las cartas, eu não tinha certeza se as cartas realmente chegavam. pero sí escribía por fe, Mas eu escrevia por fé, porque me enseñaron porque me ensinaram que hay muchos hermanos sufriendo en el mundo. que existem muitos irmãos que estão sofrendo ao redor do mundo. Y esas cartas los ayudaban mucho. E essas cartas nos ajudavam muito. Y hoy día me dijo hoy día, E ela me disse: e hoje em dia, he tenido el convencimiento e hoje eu tenho a certeza que las cartas llegan, que as cartas chegam, porque tú lo estás diciendo. porque você está dizendo. Y me enseñó varias cartas que tenía en su teléfono, E ela me mostrou fotos de várias cartas que ela já havia escrito que ella seguiría escribiendo e que ela ainda escreve a otros hermanos. a outros irmãos. Y me dijo que voy a escribir más. E ela me disse: eu vou escrever ainda mais. Quizás algunos piensen que escribir una carta a un preso es difícil. Talvez você pense que escrever uma carta a um presidiário é difícil. No, pueden decir, tengo que escribir muchas hojas. Talvez você pense: eu tenho que me demorar por muitas horas preparando essa carta. ¿Qué le voy a decir? E o que eu vou dizer para ele? ¿Qué le voy a hablar? O que eu vou escrever? ¿Que yo soy libre? Que eu sou livre, ¿Que yo como 3 veces al día? que eu como 3 vezes ao dia, ¿Que voy a la iglesia todos los domingos? que vou na igreja todo domingo, ¿Que me pongo ropa bonita? que eu uso uma roupa bonita? No. Não. Para hacer una carta a un hermano preso, Para escrever uma carta a um irmão que está preso, solo se requieren 5 puntos. você vai precisar de apenas 5 pontos. Muy sencillo. 5 líneas. 5 linhas apenas. Te amamos en el amor del Señor. Te amamos no amor do Senhor. No estás solo. Você não está sozinho. Estamos orando por ti. Estamos orando por você. Dios te bendiga. Deus te abençoe. Y un versículo bíblico. E um versículo bíblico. Es todo. Só isso. Media hoja de papel. Não é nem uma folha, metade de uma folha. Pero los va a llenar tremendamente como nos llenaba a nosotros de esperanza. Mas vai encher-nos tremendamente de esperança como nós éramos. Estaba olvidando. Estaba olvidando. Estaba olvidando. Eu estava esquecendo. Bem traduzir, Tiago. Esos 5 puntos es para el resto del mundo. Esses 5 pontos servem para o resto do mundo. Para Brasil son 6 puntos. Mas para o Brasil são 6 pontos. ¿Cuál es el sexto? Qual é o 6º ponto? Amén. Sim, os milinguidos. Es bilingüido. No olviden ese bilingüido. Não esquece o milinguido. Ustedes no se imaginan la cara de felicidad de un hermano preso cuando recibe ese bilingüido.
Vocês não imaginam a cara de alegria de um irmão que está preso quando ele recebe os milinguidos. Puertas Abiertas también nos apoyó con visitas. A Portas Abertas também nos apoiou com visitas. Cada 6 meses A cada 6 meses, nós recebemos visitas de comissões da Portas Abertas, visitas em casa, a família, visitas na prisão e visitas de irmãos de várias partes do mundo. Cada 6 meses venían a visitarnos en la prisión y en la casa. A cada 6 meses, eles vinham nos visitar na prisão e na casa. Y oraban con nosotros, E oravam conosco. se reían con nosotros, Eles também riam conosco. lloraban con E nosotros. choravam conosco. Pasábamos unos momentos muy lindos Tínhamos momentos muito y especiais. se regresaban a su país. E aí depois eles voltavam ao seu país. De Brasil también fueron. E também recebi visitas do Brasil. Puertas Abiertas también me apoyó A Portas Abertas também me ajudou a formar una iglesia en la prisión. a formar uma igreja na prisão. Una iglesia muy linda, Uma igreja muito linda, muy pequeña, bem pequenininha, muy simple, muito muy simples, humilde. muito humilde. Pero en esa iglesia, cuando alabábamos al Señor, Mas nessa igreja, quando louvávamos ao Senhor, las paredes retumbaban, as paredes tremiam, porque eran creyentes clamando al Señor. porque eram crentes clamando ao Senhor. Inclusive en la prisión, E até mesmo na prisão, tuve el privilegio de tener al hermano Andrés. eu tive o privilégio de receber a visita do irmão André. Ustedes saben que el hermano Andrés es el fundador de Puertas Abiertas, Como vocês sabem, é o fundador da Portas Abertas. el que ha escrito muchos libros, dentro de ellos el primero y más famoso, El Contrabandista de Dios. Que escreveu muitos livros e o primeiro e mais famoso de todos, O Contrabandista de Deus. Estuvo conmigo en la prisión y también estuvo con la familia en casa. Ele foi me ver na prisão e também foi ver a minha família em casa. Nos sentíamos realmente apoyados por Puertas Abiertas. E tudo isso para sermos apoiados pela Portas Abertas. Pero yo seguía preso. Mas eu continuava preso. Mi situación no había cambiado. A minha situação não havia mudado. Por más esfuerzo que hacía Puertas Abiertas por hablar con las autoridades, no lo recibían. Por mais que a Portas Abertas se esforçasse para conseguir falar com as autoridades, não era ouvida. Entonces, una vez que vinieron a visitarme, Então, uma vez vieram me visitar, en el año 1999, no ano de 1999. los directivos de Puertas Abiertas me dijeron, hermano, esto no está funcionando. Os diretores da Portas Abertas me disseram, irmão, não está dando certo. Es una de las pocas veces Essa é uma das raríssimas vezes que hacemos muchos intentos por llegar al gobierno y no nos reciben. que tentamos de todas as maneiras chegar ao governo e não somos recebidos. Y yo le dije preocupado, E eu disse a eles, preocupado, ¿me van a abandonar? vocês vão me abandonar? No, hermano, me dijeron, vamos a cambiar de estrategia. Eles disseram, não, claro que não, vamos mudar de estratégia. Si este gobierno tranquilo, si este gobierno corrupto no quiere recibirnos, Se esse governo corrupto não quer nos receber, vamos a desarrollar otra campaña de oración vamos então começar uma outra campanha a de nivel oração mundial a nível mundial, para que este gobierno corrupto caiga. para que esse governo corrupto caia. Y hermano, por medio de un video de la corrupción, E através de um vídeo delatando essa corrupção, ese gobierno corrupto cayó. o governo corrupto caiu. El presidente huyó a Japón. O presidente, o ditador, fugiu para o Japão. El Congreso convocó a nuevas elecciones. Então o Congresso convocou novas eleições Se eligió a un presidente democrático. e foi eleito um presidente democrático Y por fin pudimos ser escuchados. e finalmente puderam nos ouvir. Ya el Congreso nos escuchaba. E no Congresso eles nos ouviam. Puertas Abiertas hablaba en el sistema de justicia, A Portas Abertas falava ao sistema judiciário, daba conferencias dava conferências en hoteles, nos hotéis, en radio, nas en rádios, televisión. na televisão, Ya todo estaba funcionando. tudo estava funcionando. Entonces, Então, hasta acá até aqui, voy a cortar mi testimonio
Vou para uma pausa no testemunho para comentarles las promesas que Dios nos envió en esos difíciles momentos. para compartilhar as promessas que Deus nos havia feito nesses momentos difíceis. La primera promesa, A primeira promessa Josué 1:9. está em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nuestro Señor ha estado y estará siempre con nosotros. O nosso Senhor estava e estará sempre com a gente. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Cuando nos falten las fuerzas como me faltaban a mí en la prisión, Quando nos faltam as forças, como aconteceu diversas vezes comigo na prisão, cuando sentía desánimo, quando eu me sentia muito desanimado, cuando sentía depresión, quando eu me sentia depressivo, me aferraba a esta promesa del Señor. eu me agarrava a essa promessa do El Senhor. Señor renovaba mis fuerzas. E o Senhor renovava as minhas forças. Mateo 25. Mateus 25, de 35 a 40. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Este es el versículo en el cual se resume todo el trabajo de Puertas Abiertas. Esses versículos resumem todo o trabalho da Portas Abertas. Porque todo eso y más hicieron por nosotros. Porque tudo isso e muito mais fizeram por nós. Ya no estábamos solos. Nós não estávamos sozinhos. Jeremías 33:3. Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Cuando mi esposa en casa pasaba por problemas, Quando a minha esposa enfrentava problemas na nossa casa, porque cuando me sentenciaron, me cortaron mi salario porque quando eu fui condenado, eles cortaram meu salário, injustamente, injustamente. porque me respondían, me correspondía, deberían darme. Injustamente porque eu tinha direito àquele salário. Y cuando había problemas en casa, E quando eu enfrentava problemas em casa, a veces no había ni para comer. às vezes não tinha nem o que comer. Y mi esposa clamaba al Señor E a minha esposa clamava ao y se Senhor. aferraba a esa promesa. E se agarrava a essa Y promessa. el Señor hacía cosas grandes que solo Él conocía. E o Senhor fazia coisas grandes que só Ele podia. Malaquías 3:10. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. A los pocos meses que me cortaron mi salario, Depois de alguns meses que cortaram meu salário, pude recuperar pero solo el 25%. eu pude recuperar mais apenas 25%. Hasta ahora. Até hoje. Pero lo primero que hacemos con mi esposa, Mas a primeira coisa que nós fizemos, eu com a minha esposa, desde que estaba en prisión, desde que eu estava preso, era dar el diezmo. dávamos o dízimo. No nos importaba Não era importante. si no nos alcanzaba, si no alcanzaba para vivir. Não nos preocupávamos se aquela quantia seria o suficiente ou não para a nossa sobrevivência. Lógicamente, con solo el 25% no alcanzaba para vivir. É claro que com apenas 25% não era o necessário para a nossa Pero lo sobrevivência. más importante era ser fiel al Señor. Mas o mais importante era sermos fiéis ao Senhor. Y lo primero, dar el diezmo. Então a primeira coisa era dar o dízimo. Y hermanos, nada faltaba en casa. E irmãos, nada faltava em Porque casa. de una u otra manera Dios nos proveía. Porque de uma ou outra maneira Deus estava sempre provendo. Porque es lógico. Porque isso é lógico. Este es el único versículo en la Biblia Esse é o único versículo na Bíblia importante importante en que Dios se pone a prueba por el hombre. em que Deus se permite ser provado pelo homem. Dios nos dice, tráeme tu diezmo O Senhor não diz, traz o dízimo. y ahora pruébame. Ele diz, traz o dízimo e me prove. Y Dios es fiel. E Deus é fiel. Dios cumple sus promesas. Deus cumpre as suas promessas. El último versículo, O último versículo, Salmo 46. Salmo 46, versículos 10 e 11. Parem de lutar,
Saibam que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Cuando ya tenía 7 años en prisión, Quando já havia 7 anos que eu estava preso, sentía mucho el peso de los años. e o peso dos anos estava sobre mim, Sentía mucho la falta de mi familia. eu sentia muito a falta da minha família. Y un día de visita, E um dia de visita, se presentó un hombre um homem veio me ver. y me dijo, yo te conozco, E ele me disse, eu te conheço. tú eres el coronel del ejército Você é um coronel do exército. y yo trabajo en el sistema de justicia E eu trabalho no sistema judiciário. y sé que fuiste sentenciado por la corrupción siendo inocente. E eu sei que você está aí injustamente. Yo no lo conocía a ese hombre Eu nem sabia quem era esse y homem. me dijo, pero yo puedo sacarte en libertad. E ele me disse, eu posso te colocar em liberdade. Para mí es muy simple, me dijo. E é muito simples para eu fazer isso. Págame $3,000. Me pague $3.000. Yo le pago al juez E aí eu vou dar esse dinheiro ao juiz y eres libre. e você será um homem livre. Sonaba fácil, Parecia fácil, sonaba maravilloso. parecia maravilhoso. Después de 7 años estando preso, siendo inocente, que alguien te ofrezca la libertad así tan fácil. Depois de 7 anos preso, sendo inocente, de repente alguém te oferece a liberdade tão fácil. No le respondí nada. Eu não respondi nada. Me dijo, vengo la próxima semana. E ele falou, eu vou voltar na próxima semana. A los pocos días me visitó mi esposa y conversamos. E depois de uns dias a minha esposa veio me visitar e nós conversamos. No llegamos a nada concreto. E não chegamos a nada concreto. No teníamos ese dinero, Não tínhamos esse dinheiro, pero podíamos conseguirlo. mas era possível consegui-lo. Era una cantidad manejable. Era uma quantidade possível. Pero también pensábamos, Mas também pensávamos, ¿qué está detrás de eso? o que está por trás disso? Corrupción. A corrupção. Si pagábamos, Se nós pagássemos, íbamos a corromper un juez para que nos dé libertad. então vamos corromper um juiz para que nos dê a liberdade. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar a nuestros hijos? Então, qual é o exemplo que vamos deixar aos nossos filhos? ¿Qué ejemplo vamos a dar a nuestros hermanos de la iglesia? Que exemplo vamos dar aos irmãos da nossa igreja? ¿Qué le vamos a decir a puertas abiertas? O que vamos responder a portas abertas? Y lo más importante, E o mais importante, ¿cómo vamos a quedar con el Señor? como vamos nos colocar na presença do Senhor? Entonces, no acordamos nada. Então, não decidimos nada. El día viernes y sexta, E aí, numa sexta-feira, en la noche hubo una vigilia durante a noite, houve uma vigília. y yo en mi celda tenía un radio muy chiquito. E na minha célula tinha um rádio bem pequenininho. Y esa vigilia trató toda la noche del Salmo 46, E eu ouvi aquela vigília e por toda a noite foi falado sobre o Salmo 46. que decía, paren de luchar. Que é onde estão esses versículos que dizem, parem de lutar. ¿Qué te preocupas? Por que você se preocupa? Si yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Se eu sou Jeová, o Senhor dos exércitos. Yo caí de rodillas Então eu me coloquei de y joelhos. le dije, gracias Señor, E eu disse, obrigada, Senhor. porque esta respuesta es la que te estaba pidiendo Porque essa é a resposta que eu estava pedindo. y para mí fue suficiente. E para mim foi suficiente. Al día siguiente fue mi esposa No dia seguinte, minha esposa veio me ver. y también me había escuchado la vigilia E ela também havia escutado aquela y vigília. no hubo necesidad de comentar nada. Então nem precisamos comentar nada. Simplemente nos cogimos de la mano Simplesmente nos demos as mãos y oramos. e oramos. En esa celda fría y oscura, Naquela cela fria e escura, en medio de la prisión, no meio da prisão, oramos así oramos ao Senhor. y dijimos, Señor, E dissemos, Senhor, gracias por respondernos. muito obrigada por nos responder. Ya tenemos 7 años presos Já estamos aqui há 7 anos, y si tenemos que esperar hasta los 16 años de la sentencia, e se tivermos que esperar até os 16 anos para cumprir Nós essa vamos sentença, esperar. nós vamos esperar. porque tú ya nos enseñaste a caminar por fe Porque o Senhor já nos ensinou a caminhar por fé y a confiar solamente en ti. e a confiar somente em Ti. A las pocas semanas, E depois de algumas semanas, el gobierno democrático nuevo dio una ley especial aquele novo governo democrático emitiu uma lei que decía, que dizia: todos los presos todos os prisioneiros que piensen que se julgam, que han sido encarcelados injustamente por el gobierno corrupto, que se julgam inocentes e foram presos por causa do governo corrupto,
pueden enviar una carta al gobierno podem nos enviar uma carta para revisar su caso. para revisarmos o seu caso. Y como Puertas Abiertas ya tenía todo listo, E como a Portas Abertas já tinha tudo preparado, rápido llevaron todos los documentos al gobierno. então rapidamente levaram todos aqueles documentos ao governo. A los pocos meses, hermano, E em poucos meses salió la publicación en el diario oficial. saiu uma publicação no Diário Oficial. El primer peruano salido en libertad con esa ley O primeiro peruano que foi colocado em liberdade com essa nova lei fue este humilde servidor, foi esse humilde servo, para la gloria del Señor. para a glória do Senhor. Y llegó el día de la libertad. Chegou o dia da liberdade. Mucha felicidad, Muita felicidade. muchas lágrimas también. Muitas lágrimas também. A mí me dolió mucho, me dolió, me sentí mal. Para mim foi muito doloroso, A pesar de la alegría de la libertad, apesar da alegria da liberdade, dejar mi iglesia en la prisión. eu tive que deixar a minha igreja na prisão. Parte de mí se quedaron en la prisión. Parte de mim estava ainda lá na prisão. Llegaron los directivos de Puertas Abiertas a mi libertad. E os diretores da Portas Abertas foram lá acompanhar esse momento. Y lo primero que hicimos al llegar a casa E a primeira coisa que fizemos ao chegar em casa fue orar al Señor foi orar ao Senhor y decirle gracias, Señor, e dizer obrigada, Senhor, por tu fidelidad. pela tua fidelidade. Esa foto fue la primera foto juntos tomada por Puertas Abiertas. Essa foi a primeira foto juntos em família que a Portas Abertas tirou. 2 horas después de mi libertad. 2 horas depois que eu fui liberto. Primera vez en 8 años Foi a primeira vez em 8 anos que tenía mi familia junta, que eu tinha toda a minha família reunida. porque un día era visita para mujeres. Porque um dia era o dia de visita só das mulheres. Veía a mi esposa y a mi hija. Então a minha esposa e minha filha Y vinham. otro día era visita para hombres y veía a mis hijos hombres. E no outro dia era o dia de visita só dos homens e os meus 2 filhos vinham. Y en ese día por fin estábamos todos juntos después de 8 años. Então depois de 8 anos estávamos todos juntos nesse dia. En el año 2004 Puertas Abiertas nos llevó a Holanda E no ano de 2004 a Portas Abertas nos levou à Holanda y a varios países de Europa, e a vários países da Europa llevando también este testimonio. para que pudéssemos compartilhar esse Y testemunho. visitamos al hermano Andrés. E então visitamos o irmão André. En el 2005 también viajamos a Europa E também em 2005 voltamos à Europa y estuvimos presentes en los 50 años de Puertas Abiertas. para participar da comemoração dos 50 anos da Portas Abertas. Este año Puertas Abiertas conmemora 60 años. Esse ano a Portas Abertas Internacional celebra 60 anos. Esta es la última foto de la familia Essa é a última foto em família que tiramos, en la Navidad. foi no último Natal. Está la familia casi completa. Aqui está a família quase completa. ¿Por qué digo casi completa? Por que eu digo quase completa? Porque ahí están nuestras 2 nietas. Porque aqui estão somente 2 netas. Y hace 15 días E há 2 semanas atrás ya tenemos 3 nietas. nasceu a nossa terceira neta, Para la gloria del Señor. para a glória do Senhor. Hermanos, hasta aquí la historia. Até aqui é a minha história. Puede ser como una historia, puede ser como una película, Pode ser uma história, um filme, pero para nosotros digamos que ya casi todo pasó. mas nós podemos dizer que quase tudo já se passou. Pero tenemos que pensar Mas nós temos que pensar que así como nosotros, que assim como nós, hay miles y miles de hermanos nuestros existem milhares e milhares de irmãos nossos en todo el mundo em todo o mundo que están en prisión. que estão na prisão. Y yo les voy a preguntar a ustedes, E eu quero perguntar a vocês, ¿qué vamos a hacer? o que vamos fazer? ¿Lo vamos a abandonar Nós vamos abandoná-los o lo vamos a apoyar? ou nós vamos apoiá-los? Hay que apoyarlos. Nós temos que Hay apoiá-los. muchas maneras de apoyarlos. E existem muitas maneiras disso Y acontecer. les pido por favor, E eu lhes peço, por favor, que se involucren con Puertas Abiertas, que se envolvam com a Portas que Abertas, coordinen con Puertas Abiertas, que coordinen, que contacten, que entrem em contato com a Portas Abertas, que escriban cartas, que escrevam cartas, que peguen el individuo. que peguem o esmilinguido. Va a ser de mucha bendición, Isso vai ser uma grande bênção. porque a partir de hoy día Porque a partir de hoje, ya ustedes van a cambiar. vocês vão sair daqui diferentes.
van a pensar Vocês vão pensar sobre en isso. cada momento A cada momento de su vida, das suas vidas. en cada momento que ustedes toman algo, A cada momento que vocês forem comer alguma coisa. en cada momento que ustedes tomen algo, A cada momento que vocês forem beber alguma coisa. ya no van a dejar de pensar Vocês não vão mais não pensar que en ese día que nesse dia hay hermanos nuestros existem irmãos nossos que en la prisión que estão presos, no han comido, que não comeram, que hay hermanos nuestros que existem irmãos que nossos ese día en la prisión que estão na prisão, no han tomado agua. que nem tomaram água. Definitivo, van a pensar eso. Com certeza vocês vão pensar sobre isso. Para terminar, hermanos, E para terminar, agradezco la invitación de su pastor. eu agradeço muito essa oportunidade que o pastor nos cedeu. He cumplido con hablar los 2 minutos y medio del tiempo del Señor. E eu cumpri a promessa de falar em 2 minutos e meio, tempo do Senhor. Que el amor y la gracia y la paz del Señor esté siempre con ustedes. E que o amor, a graça e a paz do Senhor estejam sempre com vocês. Dios los bendiga. Deus os abençoe.